Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Os hebreus com ramos de oliveira foram ao encontro do Senhor clamando. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Meus irmãos e irmãs, durante 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos. Para que, seguindo Cristo, segura direitinho, com alegria, nosso Rei, possamos chegar por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A missa vai ser aqui hoje? Olha lá, Olha, a missa vai ser aqui hoje. Depois que a avó vai acabar. depois a gente vai andar aqui nas ruas, em outras ruas, todo mundo está ficando junto, fazendo uma procissão. Vai, depois Não vai começar. Glória a vós, Senhor. Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos dizendo: ide ao povo ali na frente, ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai o jumentinho e trazei-o aqui. Se alguém vos perguntar: por que desamarrai o jumentinho? Direis: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo conforme o Senhor havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que desamarrai o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres
que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amores, nós agora vamos fazer o caminho. Vamos sair por aqui pela direita, darmos a volta no entorno da paróquia e retornarmos à igreja. Nesta procissão, nós vamos recordar a entrada de Jesus em Jerusalém. Onde estão os cantadores? Aqui aonde? Vamos embora. Seu nome é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, 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 Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas nossas céus, é Hosana no amor. Seu nome é o Senhor Deus.
Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Fazei isto em memória de mim. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto é o meu sangue. Este é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado, mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhe disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola, e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não serdes tentados. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha, e sim a tua vontade. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão.
Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza e perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada. E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos, que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos 1 hora e um outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que está dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriram o seu rosto e lhe diziam: Profetiza quem foi que te bateu. E o insultavam de muitos modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles. E diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não acreditareis em mim. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César, e afirmando ser ele mesmo Cristo, o rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse ao sumo sacerdote e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei
estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Todavia, a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte, portanto vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiu uma grande multidão do povo, de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir as montanhas: caí sobre nós, e as colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino, no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou.
O oficial do exército romano viu o que aconteceria e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando estas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou no lençol e colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo, e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado elas descansaram, conforme ordenava a lei. Meus amores, podemos nos assentar um pouco para refletirmos a beleza desta liturgia da palavra de hoje, nesse domingo da paixão do Senhor. A narrativa que nós acabamos de escutar é a narrativa da nossa vida. Jesus assumiu a nossa condição humana. Como Filho de Deus, Ele assumiu a nossa natureza e, tendo vivido a nossa condição, viveu até o fim, inclusive as consequências do pecado. O Papa Francisco escreveu uma carta chamada Laudato Si, que significa louvado seja Deus. E nesta carta, ele trabalha o tema da campanha da fraternidade deste ano, que é cuidar da obra de Deus, cuidar da criação divina. E como é que a gente pode cuidar da criação divina? Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, para a gente crescer até os maiores, educando as nossas crianças a observar que, se a gente não preserva o meio ambiente, a gente não preserva as coisas dentro de casa, se a gente não usa bem os recursos que nós temos, água, luz, alimento, a gente vai consumindo poderosamente todos os potenciais do planeta, até a sua exaustão. É comida que fica no prato. Tem criança que deixa comida no prato? Tem ou não? Tem criança grande que deixa comida no prato? Também tem, né? Tem criança grande que come pelos olhos? Toda vez que nós comemos pelos olhos, alguém deixa de comer pela boca. Não se esqueça disso. Que cada pedaço de carne, cada fio de macarrão, cada grão de arroz, cada grão de feijão que você bota na lixeira, deixou de estar no estômago de alguém. Deixou de estar alimentando alguém. E às vezes até você mesmo. Porque o que você desperdiça agora te falta daqui a pouco. O desperdício em tudo, roupa, calçado, transporte, alimentação, leva o planeta à exaustão. Hoje nós somos 9 bilhões de habitantes. Você imagina só, essa galera toda usufruindo os 5 pães e 2 peixes que nosso Senhor criou. Sem
responsabilidade. A responsabilidade disso tudo é nossa. Nosso Senhor nos colocou como administradores e não como donos da criação. E nós muitas vezes nos comportamos como donos da criação. E nessa dinâmica de donos, a gente briga pela posse. Porque a gente não se vê como administradores de um bem comum. A gente se vê como donos de uma posse privada, né? Uma posse nossa. Uma posse que é nossa. E isso nos leva a uma desgraça muito grande. Como a que nós estamos vivendo nos últimos dias no Brasil. Porque a partir do momento que eu vejo a minha casa e as condições de dentro da minha casa como exclusivas minhas e de interesse único meu, eu passo a ver o outro como cada macaco no seu galho. E quando cada macaco só cuida do seu galho e a árvore cai, o que é que acontece? Não sobra macaco e nem sobra galho. Não tem galho e nem tem macaco. Então nós estamos vivendo esta condição agora, de um modo muito específico no Brasil. As pessoas criam partidos, criam igrejas. Inclusive eu vi no UOL anteontem que uma igreja por aí que tem um partido político, tem um bispo que tem uma igreja e tem um partido político que tem por volta de uns 230 deputados, esse partido do bispo. Rescindiu o contrato com o governo. Parece que a coisa estava boa só até agora, né? Aí agora que o governo começou a declinar, que nem o Titanic, né? Tipo, já está só faltando 25% para afundar de vez, aí a pessoa pula fora porque ela não quer afundar junto com o navio, entendeu? Então é muito interessante tudo isso. Criam-se igrejas em nome de Jesus ou em nome de outras entidades espirituais, mas a finalidade daquela realidade não é espiritual, é uma realidade voltada para a questão política. E foi exatamente com esses olhos que os sumos sacerdotes, Herodes e Pilatos viram Jesus. Eles mataram Jesus não de qualquer morte, mas de uma morte vergonhosa, que é a morte de cruz. A morte da cruz não era apenas uma morte, uma condenação, uma pena de morte qualquer, você entende? Porque havia outras penas de morte, mas a morte de cruz era a morte mais vergonhosa que tinha, porque a pessoa ficava exposta, completamente exposta. Nós olhamos ali para nosso Senhor, Ele não está ali crucificado, olha lá, né? Ele não está bonitinho ali? Tá, não tá? Então, a gente consegue olhar para Ele, o bicho feio nem para Ele não consegue olhar do jeito que Ele está, porque Ele está crucificado, já é uma ofensa. Então, do jeito que Ele está, já está feio. Mas Jesus foi crucificado de uma maneira horrorosa. Essa cruz aí, ela está bem bonita, viu? Jesus estava nu. A cruz, ali na altura das pernas de Jesus, tinha um toco, onde o corpo do crucificado se ancorava. Então as pernas do crucificado se abriam, e os braços dele se rasgavam, e não tinha roupa. O crucificado era crucificado nu. A igreja foi que colocou aquele lencinho em Nosso Senhor. Qual era o objetivo de fazer o crucificado
ter essa morte, apagar o nome dele, tirar o nome dele de cena. A morte de cruz era tão vergonhosa que as pessoas tinham vergonha de citar o nome de quem foi crucificado. E outra coisa, se citasse, corria também o risco de parar na cruz também. A vergonha do crucificado. E São Paulo escreve exatamente isto. Deus tornou digno aquilo que era vergonhoso aos nossos olhos, porque o Senhor assumiu para si a vergonha do homem. A vergonha do homem. Que vergonha é essa? A vergonha dos conchavos políticos que levaram Jesus à morte. A vergonha de quantas moedas que foram negociadas para Jesus ser entregue, vocês lembram? Quantas moedas foram? 30. Eram moedas de quê? De prata. Vocês acham que as moedas pararam? Pararam ou não? Não. Nós nem sabemos quantos barris de petróleo foram necessários para comprar vocês. Vocês sabiam que agora vocês valem barril de petróleo? Internacionalmente vocês estão em queda, meus amores. Eu gostaria de dizer a vocês que o barril de petróleo, cada dia que passa, está valendo menos. Entendeu? E vocês todos foram vendidos por barril de petróleo. Vocês escutaram as últimas gravações bacanas que ouvimos nessa semana passada? Quem ouviu as gravações? Levanta a mão, quem escutou. Gostaram da linguagem celestial que tinha nela? A linguagem culta, né? Tinha umas linguagens cultas ali, de alta classe, né? Umas linguagens sublimes, não é? Umas linguagens de respeito ao outro, linguagem de dignidade, né? Quer dizer que por trás eu posso ter uma linguagem elevada dessa, e pela frente eu digo que não era isso, e desculpa pessoal, né? Agora, meus amores, onde é que a gente aprende essa linguagem? Falem para mim. É na escola? É na faculdade? Onde é que a gente aprende essa linguagem? Na rua? Dentro de casa. Essa que é a desgraça. Essa linguagem aí que nós ouvimos em rede nacional, e podemos ouvir a qualquer hora que a gente quiser, só ligar o computador, está lá, tudo registrado. Essa linguagem a gente aprende em casa. Não é uma linguagem respeitosa? Não é uma linguagem de família? O Papa Francisco diz o seguinte: se nós adquirimos um estilo de vida degradante, que destrói na base a dignidade da humanidade, nós também podemos, por outro lado, adquirir uma cultura diferente. Podemos também cultivar na nossa casa uma linguagem de dignidade. Mas a gente quer corrigir o filho chamando ele de filho da avestruz. A gente quer corrigir a mãe falando para ela que ela é uma mulher do céu. Como é que nós vamos construir uma linguagem onde a gente tenha um estilo de vida misericordioso desse jeito? Falem para mim. Papais e mamães, vocês que estão aí responsáveis por criar corações, seres humanos. Os seres humanos e os seres inumanos são criados dentro de casa. Entendeu?
vou abrir um parênteses rapidinho, só para contar uma anedota horrorosa para vocês. Eu estava viajando para o interior, sexta-feira, para resolver o pepino dos bancos, que ainda está vindo ainda. Estamos lutando para ver se a gente consegue reaver alguma coisa do valor perdido com os bancos. Mas enfim, fui resolver isso aí lá. Dentre tantas coisas bacanas que aconteceu uma anedota interessante. Eu entrei no banheiro. Vem cá você, neném. Venha cá, compadre. Sobe aqui um pouquinho. Um bebê, mais ou menos do tamanho desse neném, entrou com o pai no banheiro, junto com o padre. O padre entrou e o pai com o filhote entraram também. O menino mal entrou no banheiro, já disse para o pai: sai, eu não quero você aqui não, eu não quero você aqui dentro não, eu não quero, porque eu quero cagar sozinho. E o pai dizendo: meu filho, para com isso, onde você aprendeu esse escândalo todo, eu vou te bater. Eu vou te bater. Para, mas eu não quero que o senhor fique aqui dentro, não. Mas você não sabe cagar sozinho. Eu tenho de ajudar você. Eu não quero você aqui. Olha, o banheiro dos homens era um cara olhando para o outro, se matando de rir. E um olhou para mim e disse assim: eu não sei quem que é mais criança, se é o pai ou se é o filho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amores: se vocês não conseguem, com amor, educar a criança de vocês, vocês vão passar vergonhas piores do que essas, como a que a gente está ouvindo na gravação aí. Isso começa assim. O pai não saber transmitir para o filho a dignidade que ele precisa ter. Ele desrespeita, humilha, envergonha o pai. E o próximo passo é envergonhar qualquer que seja, quem quer que seja. Jesus humilhou-se para que a gente pudesse resgatar a nossa dignidade perdida. No Brasil, nós estamos sem dignidade. Nós não podemos passar esta Semana Santa sem nos penitenciar. Porque é uma coisa nossa, é a nossa cultura. O que vocês escutaram naquelas gravações é a nossa cultura. Nós pensamos e nos comportamos assim. A gente precisa mudar. Sabe desde quando que o Brasil pensa assim? Desde quando a galera pegou a caravela e atravessou o Atlântico dizendo que estava indo para as Índias. E chamaram a galera que estava aqui de índio. Os coitados nunca foram índios. Mas como quem saiu do Portugal vinha para as Índias, os moradores daqui foram chamados de índios. A história começou errada, mas nós podemos corrigi-la. Ainda dá tempo. E começa por nós, dentro da nossa casa. Como já repeti várias vezes, o Brasil não foi descoberto. Se foi, já fazia milhares de anos. Milhares. Toda a população que morava em todo o continente americano descobriu este continente há milhares de anos atrás, que nós não temos ideia de quando. O Brasil foi colonizado e nós ainda estamos colonizados. A nossa mente ainda é uma mente de colônia. Nós ainda pensamos como colônia. Os nossos apetites, os nossos interesses, são interesses da província. Mas nós moramos no quintal.
Nós precisamos assumir nossa identidade. Nós precisamos assumir o nosso lugar. E quando nós assumirmos, o Brasil será outro. Palhaçadas como essas não ocorrerão mais no nosso país. E se ocorrerem, serão tratadas com a lisura que precisam ser. Mas aí, o padre volta a dizer a você: começa de onde? De casa. Começa do colo. Começa na hora que a mamãe está dando de mamar para o bebê. E está na hora dela descansar porque ela está muito cansada e o bebê continua chorando para mamar mais. Opa, espera aí. Tem leite para você. Mas eu também preciso descansar. Né? Vamos fazer um combinado aí. É da hora da mama até a desmama que você tem de ensinar com amor os limites da convivência da gente. Né? Então, celebrando a paixão de Jesus hoje, eu gostaria de todo o coração, atendendo ao apelo do Papa, atendendo ao apelo do nosso bispo, de convidar a vocês que rezemos pelo Brasil. Vamos rezar pelo nosso país nessa semana, para que nós sejamos livres, estejamos livres dos oportunistas de plantão, que, como eu dizia no início dessa homilia, querem dar uma de bonitões depois que o barco está afundando e cair fora para se sentirem melhores. Que a gente esteja esperto, que a gente esteja atento a todos esses movimentos e possamos fazer aí em 2018 uma proposta melhor para a gerência daquilo que é comum de todos nós. E começa por esse ano, né? Esse ano nós já temos compromisso da gestão municipal. Então, vamos pedir ao Espírito Santo luz. Vamos pedir ao Espírito Santo que a gente consiga educar-se para dar valor àquilo que Deus criou e deixou para nós, na nossa vida cotidiana, nos recursos do nosso planeta, nos recursos do nosso país, para que todos tenhamos vida digna. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.